Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, quem poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Nós lembramos muito bem o que falamos para Deus, o que apresentamos ali como nossos pedidos. Lembramos muito bem quantas vezes fomos atendidos. Às vezes também lembramos que o nosso pedido, a nossa visão, não chega ao coração de Deus porque não aconteceu nada daquilo que a gente pediu. Mas quem tem a fé entende que o Pai que está nos céus cuida de cada um de nós. O Pai misericordioso sai ao encontro do seu filho sempre, mesmo se ele é um filho pródigo, mesmo que é um filho que por algum motivo tomou decisão de ir embora. Quando o coração do filho muda e ele resolve voltar à casa paterna, o primeiro que vem para agir, que vai ao encontro deste filho, é o próprio pai. Então é importante que a gente sempre prestar atenção neste detalhe,
da postura do Pai, atento, amoroso e misericordioso, com cada um de nós, e sempre. Mas às vezes, nós precisamos também pensar naquilo que Deus fala conosco, naquilo que Ele espera de nós. E as leituras de hoje nos trazem um questionamento que eu compreendo e se encaixa muito bem no tempo que estamos atualmente vivendo, o tempo da Quaresma. E nós ouvimos que através do profeta Jeremias, o Senhor está dizendo assim para o seu povo: dei esta ordem ao povo dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para seredes felizes. Então aqui nestas palavras, como se fosse Deus está lembrando de uma aliança que Ele iniciou com o seu povo, dando as garantias que desta união, desta convivência, colaboração do povo com Deus e Deus com seu povo vai sair uma relação muito bonita. Uma vida, uma existência que vai agradar a todos. Mas nós entendemos que, infelizmente, o coração do povo não sempre estava aberto para ouvir esta voz. Não sempre estava pronto para acolher estas palavras. Por isso, Deus disse através do profeta Jeremias: mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Interessante esta imagem que ele está apresentando. Andaram para trás e não para frente. Ou seja, aquilo bom que poderia acontecer na relação do povo com Deus não aconteceu. Em vez de surgir uma união ainda mais profunda, parece que as coisas ficavam cada vez mais soltas. E ainda mais, a garantia que Deus deu para o seu povo não poderia acontecer. Porque Ele disse, há pouco que eu li, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus. Ou seja, Deus só consegue, respeitando a nossa liberdade, fazer tanto por nós quando nós permitimos o tratando como nosso Deus. Eu não posso receber, não tenho como receber a graça de Deus, a bênção dEle na minha história, na minha vida, se eu não trato Ele como Deus. Se eu me trato a mim mesmo como Deus, se eu quero viver minha vida do meu jeito, muitas das vezes nem tem espaço para Deus. Às vezes, numa situação assim, a pessoa até dirige um outro pedido a Deus, mas dirige para quê? Para que Deus faça a vontade do homem. Para que Deus entre neste jogo, neste modo de ser, modo de viver, dando aquilo que aquela pessoa está querendo. Não porque ela de fato quer viver na comunhão com Deus, e sim porque ela quer viver uma vida que ela acha que vai ser a melhor possível para ela, vai ser mais maravilhosa. Então, neste momento, somos convidados a olhar também a nossa vida. Nós entendemos que estas palavras que, em primeiro lugar, Deus dirigiu ao povo eleito, estas palavras são dirigidas também a cada um de nós. Neste tempo da Quaresma, podemos olhar o nosso coração e nos perguntar: será que Deus é para mim Deus? Ou seja,
eu dou toda a atenção a Ele, como eu deveria dar uma atenção a Deus. Eu entendo que perante Deus não posso admitir meus pensamentos que são contrários daquilo que Deus está me ensinando. Porque se eu vou dizer, Deus tem uma opinião e eu tenho outra, e é contrária daquela que próprio Deus apresenta, e eu vou dizer que eu sou no nível do próprio Deus. Como se fosse, vou debater com Deus o que é bom na visão dele, na minha visão, e como se fosse querendo chegar a alguma conclusão. Vamos ver o que vai sair da nossa discussão. Eu vou debater com Deus, ele vai debater comigo. Assim Deus não é Deus. Assim Deus é tratado por mim como alguém, como eu, então como ser humano. Então nós precisamos pensar um pouco qual é a minha postura perante a palavra que Deus envia para cada um de nós todos os dias. Qual utilidade ela tem para as minhas decisões? Para aquilo que eu estou pensando na minha vida, na vida da minha família. Como esta palavra de Deus serve para que eu possa buscar e alinhar a minha relação com o outro. Se eu não incluir próprio Deus na minha vida como Deus, se eu não ouvir a palavra dele como palavra de Deus, eu simplesmente, neste mundo no qual ele age, ele dá as suas bênçãos vou viver como se fosse sozinho, contando apenas com minhas próprias forças. Claro que ele mesmo assim está mantendo a minha vida, dando as graças. Mas aquilo que poderia ser uma vida boa e feliz, não vai acontecer, porque eu estou fechado para a ação de Deus. E no Evangelho de hoje, ainda mais, nós ouvimos a postura das pessoas perante Jesus, perante tudo que ele fazia e ensinava. Aqui nós percebemos a loucura das pessoas que, para tentar prejudicar Jesus perante os olhos dos outros, olhos das pessoas, chegam a uma acusação que não tem nada, mas nada a ver com realidade. Eles estavam dizendo, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, ele, Jesus, expulsa os demônios. Ou seja, Jesus, Filho de Deus, Deus em pessoa do nosso Salvador, é acusado de ter alguns acordos com o demônio e por isso ele está fazendo uma e outra coisa que chama a atenção do povo. Assim, infelizmente, acontece também no mundo de hoje, onde algumas verdades que Deus nos revela são usadas para os objetivos contrários. Quando exatamente o ser humano quer usar religião para seus próprios objetivos. Quando as pessoas querem viver valores contrários do Evangelho, então começam a olhar a revelação de Deus, dando uma narrativa, dando um comentário que distorce a verdade, que faz as pessoas despreparadas, não atentas, sem fé, até tomarem uma raiva contra Deus, e raiva contra todas as obras que Deus está realizando aqui neste mundo. A nossa Igreja Católica tantas vezes já sofreu e está sofrendo até hoje
católicos aqui no mundo inteiro, em tantos momentos, tantas situações, tantas realidades, estão sofrendo porque fazem coisas erradas? Não. Porque simplesmente querem uma vida coerente, porque querem viver aqueles valores que Deus revelou e são valores bons, valores corretos. Isso já é suficiente para incomodar. E no meio destes erros que tantas vezes surgem neste mundo, também percebemos que aparecem as ideias que são contrárias ao princípio de toda a vida, de toda a existência. A cultura da morte que está presente em tantas realidades, convidando o homem do século XXI a olhar de uma maneira contrária do próprio Deus a questão da vida, da dignidade humana. E nesta loucura nós percebemos, chega a uma conclusão em alguns lugares para dizer que um direito humano é matar o filho de uma pessoa. Que garantia que precisa ter cada mulher é de ela poder matar seu próprio filho. Olha que coisa que surge nos corações, nas cabeças das pessoas. Nós entendemos que estas posturas elas são totalmente opostas a Deus da vida. Nenhum ser humano que surgiu neste mundo está aqui contra a vontade de Deus. Às vezes a forma como ele veio pode até não ser de acordo com a vontade de Deus. Só vou dar um exemplo extremo, uma nova vida que surge como fruto de uma violência. Deus não quer que nenhum ser humano surja aqui neste mundo por causa de uma violência. Mas a partir do momento quando, infelizmente, o ser humano age erradamente, usa a sua sexualidade também de uma maneira indevida, e isso faz surgir uma nova vida, ele dá alma e todas as bênçãos para esse novo ser humano que está agora já neste mundo, ainda no ventre da sua mãe. Com isso nós entendemos que cada ser humano ele precisa ser tratado com todo respeito, com toda a dignidade, somente porque ele é feito à imagem e semelhança do próprio Deus. Da filiação do próprio Deus, da filiação que vem da nossa relação com Deus, que é nosso Pai, surge a nossa dignidade de cada ser humano. Por isso nós entendemos que cabe a nós defender cada vida humana. De uma criança, por exemplo, ainda no ventre materno. Defendendo ela, primeiro, vou falar aqui da adoção espiritual, através da oração na qual pedimos a Deus, por favor, que Senhor permita que eu seja pai ou mãe de uma criança que o Senhor conhece, que está em algum lugar e que corre o risco de ser abortada, porque a mãe, o pai dela ainda não a vejam como seu filho, não a acolhem como amor, ainda olham ela como um problema. Deixe que eu seja pai ou mãe espiritual, deixe que eu cuide dela com meu amor durante 9 meses e eu vou também cada dia pedir para que a mãe desta criança possa encontrar a força, a luz, o apoio necessário para dizer que sim a esta nova vida. Assim já estamos defendendo de uma maneira muito concreta uma vida humana. Podemos também fazer a participação de outros, nos outros
outras obras que, por exemplo, dão apoio às mulheres que se encontram numa vulnerabilidade por causa de uma gravidez inesperada, uma gravidez numa situação material complicada. Se podemos, nós devemos colaborar para que nenhuma vida seja ameaçada por causa da falta de alguns recursos materiais. Cabe a nós também pensar quais aqueles que nos representam no parlamento, no Senado, na presidência, estão apoiando a defesa da vida. E nós precisamos, na hora das eleições, exatamente dizer que sim para as pessoas que leiam a vontade de Deus, que é que cada vida humana seja preservada. E terminamos nas situações como, por exemplo, situação ou uma obra, falando melhor, da comunidade Jesus Menino, que está presente aqui hoje, na Canção Nova, aonde as crianças que tantas vezes são vistas como o peso por causa das suas deficiências, são acolhidas com todo o amor, recebem aquilo que precisam e entendemos que tudo isso é possível porque, graças a Deus, não falta aqueles que abrem coração para ouvir o chamado, como Tônio recebeu um chamado para iniciar esta obra, como tantos outros recebem, apoiando diretamente ou indiretamente esta comunidade. E nós podemos pensar aonde e como que eu posso agir aqui neste mundo, como que eu posso participar em tudo que está acontecendo para que a cada vida seja defendida. E eu tenho certeza que Deus vai te dar uma oportunidade e vai tocar o seu coração para que você conscientize e possa realmente agir. Se hoje nós temos a presença do ícone de Nossa Senhora de Częstochowa, nós a temos por este motivo. Nossa Senhora, no ícone de Częstochowa, percorre o mundo inteiro, clamando conosco a Deus e pedindo a ação dele na defesa da civilização, do amor e da vida. Nós entendemos que a luta é muito grande, que nós que somos do bem temos à disposição aquilo que temos, nossa boa vontade, nossos pequenos recursos. Tantas vezes nós lutamos contra os poderosos, contra as fundações que usam dinheiro, às vezes até indevidamente, para impor aquilo que a maioria não quer, para manipular os corações e as mentes das pessoas e levar exatamente a ataque contra a vida humana. E ela vem para conosco pedir a ação de Deus. E eu tenho certeza que a vitória já é nossa. Ninguém consegue vencer o próprio Deus. Nossa Senhora é garantia também para nós que, estando na nossa frente nesta batalha, vai nos ajudar, vai nos animar para que assumamos aquilo que cabe a nós. Mas é muito importante que nós hoje também pensemos, será que Maria não está esperando de mim uma obra concreta na minha vida, na minha família, que possa trazer a defesa da vida? E agora, claro, eu penso nas crianças ameaçadas de aborto ou pelo aborto. Eu penso aqui nas pessoas vulneráveis por causa das suas deficiências físicas, mentais. Eu penso nas pessoas doentes que tantas vezes, sem recursos, são condenados a morrer. Eu penso também em tantas pessoas que
por causa da idade, são tratadas como descartáveis, como aqueles que são peso, e em alguns lugares, inclusive, já convencidas a pedirem a eutanásia, a tirarem a própria vida. Maria, nesta imagem, aponta para Jesus. Ela está dizendo: fazei tudo o que meu filho vos disser. Então temos que ouvir a voz do Senhor, a voz que vem para a humanidade, a voz que vem para a igreja, a voz que vem a cada um de nós. Então que nós possamos ouvir a voz que diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que todas as nossas ações sejam sempre baseadas no amor, que sejam uma expressão do nosso amor e que possam realmente agradar o nosso Deus, que é amor. Que Nossa Senhora, venerada no ícone de Częstochowa, implora a ação nossa necessária no Brasil, nesta realidade na qual nós vivemos, e que com isso sejamos fortalecidos na luta contra a cultura da morte, defendendo a cultura da vida e do amor. Amém.